Boa tarde, caros amigos sinergéticos. Bem-vindos a esse novo encontro, né, aos sábados. Estamos aqui para debater e conversar sobre assuntos gerais, hoje especificamente sobre questões políticas da semana, né, o ambiente eleitoral que tem que ver pela frente, e algumas questões industriais e problemas da economia superficialmente. A proposta de resgate ambiental urbano é fundamental para ser a base dos nossos entendimentos, das nossas propostas, porque estamos diante de um momento crucial de resistência urbana, né? Em manutenção da qualidade de vida urbana, que aqui a gente coloca como um ambiente de trabalho, de diversão e de sobrevivência, porque o atual normal, né, que está bem diferente do antigo normal, está nos instigando a repensar toda a nossa sociedade e o nosso modo de vida pessoal. Então, os colegas, o Celso Nonato, que está lá nos Estados Unidos, no Texas, o Severiano Castelo, que está lá em Brasília, como de sempre, bons parceiros de bate-papo. Vamos fazer o giro inicial das abordagens e, na sequência, os comentários finais, porque hoje está muito disputado o tempo dos nossos amigos. Então, vamos ser bastante objetivos. Não esqueçam de deixar seus comentários ou até mesmo os likes e dislikes abaixo. Quero agradecer a quem viu no YouTube a última semana, foi fantástico. Tivemos 6 positivos e 1 dislike. Queria ouvir o dislike também, no comentário, tá, gente? Que é muito bom para a gente melhorar o nosso papo aqui e convidá-los, quem quiser, inclusive, participar aqui para colocar a sua exposição. Então, vamos lá. Vou começar com o Nonato, que está mais longe. E, por favor, Nonato, suas considerações iniciais, depois passamos para o Castelo. Obrigado, Paulo. Mais uma vez, bom dia, né, para todos. Obrigado pela oportunidade novamente. Bom dia, Castelo. E estamos aqui novamente para, vamos dizer, bater um papo, né? Conversar sem nenhuma grande pretensão, pelas atuais situações que nós estamos inseridos ou metidos. Bom, de minha parte, eu tenho 2 coisas somente para frisar esta semana. Primeiro, é uma migração interna norte-americana, que partiu da Califórnia, estado da Califórnia. E há muitos cidadãos lá da Califórnia que estão migrando para outros estados, porque não aguentam mais o regime de altas taxas e ideias que não deram certo, e o Estado está se deteriorando muito, né? Está empobrecido, tem muito homeless, a cidade está suja, os impostos aumentaram bastante e essas pessoas estão correndo disso. E muitas dessas pessoas estão vindo para o Texas, né? Que aqui tem uma legislação bem diferente da Califórnia, né? Aqui nós temos a pena de morte, aqui nós não pagamos um imposto estadual, pagamos só o imposto federal, e temos um governo que tem uma administração republicana, né? Vamos dizer, capitalista, na base do gás e óleo, principalmente, que é o grande carro-chefe da economia texana, o gado, e nós temos a grande, também propulsora de tecnologia, que é a NASA, uma das grandes companhias de centros de ponta de tecnologia. Então, tudo isso me chamou a atenção essa semana, né? Porque Detroit, que é um outro estado que teve sua falência praticamente decretada por não atender à necessidade da população e partir ou acreditar nessas ideias, vamos dizer, socialistas, que aqui nos Estados Unidos nunca deram certo, pelo menos aqui. E isso também reflete muito para nós brasileiros, porque no Brasil nós temos regiões que têm esse problema, que não admitem as mudanças, que não querem fazer a mudança, vivem num regime retrógrado, ou quem sabe socialista, ou quem sabe comunista, e vive numa miséria total. Me perdoe o exemplo que eu vou dar, mas o caso típico brasileiro é o Nordeste, porque teve chance, tem chance, o brasileiro investe maciçamente no Nordeste, no turismo, nas indústrias, e não sai, o Nordeste não manda, né? O presidente nosso teve que inaugurar uma fonte de água, desvio de Rio São Francisco, tudo para facilitar a agricultura e o bem-estar da população.
E eles continuam ainda com esse mesmo problema lá, migrando para outros estados, principalmente o estado de São Paulo, à procura de emprego, à procura de outras coisas. Bom, isso é a minha forma de ver a coisa, não só a americana, como a brasileira. Então, nós propomos, nós sinergéticos, ambientalistas, que somos dessa fase de recuperação urbana, eu acredito que é hora da gente olhar para o lado que está dando certo, entendeu? Parar com preconceito. O nosso Castelo é uma das pessoas que tem essa visão muito bonita, muito boa, e que está aí levando isso para a sua candidatura, a sua concorrência, e já conseguiu até inserir isso no programas de municipal, para que, quando se confirmar as urnas, sua eleição e os dos prefeitos, eles tentarem já colocar essa agenda em andamento. Isso é muito bom, porque as pessoas estão quebrando esse paradigma. Eu, particularmente, acredito que sim, nós podemos fazer muita coisa, não só pelo Brasil, como por todas as relações internacionais. E nós mesmos, como Sinergético, temos um plano. Paulo Kive tem um plano muito bom, e as pessoas não procuram saber o que é isso, como fazer, como implementar, como transformar isso em realidade. Paulo está de coração aberto para as pessoas que queiram entender ou compreender ou saber o que se trata, porque às vezes falam apenas por falar. Esse é um erro muito grande, um erro muito grande. Nós temos que encarar e botar a mão na massa. Esse é o momento. O mundo está em crise. Temos que apontar soluções. Paulo, agradeço uma vez mais esses minutos que você me permite ao Castelo. Esse é o ponto de vista que eu resumo mais ou menos durante a semana que eu senti aqui em Texas, em Houston, onde moro, nos Estados Unidos. E isso me preocupa também, me preocupa bastante. Castelo, está contigo, Castelo. Vamos lá. Quero agradecer aos amigos aí de estar reunidos aqui com o propósito de descobrir conjecturas, debater sobre o que é imperioso no momento, que é a questão do resgate ambiental urbano para dinamizar a economia. Eu queria pegar aqui um pouco da fala do Nonato, do processo migratório interno de Detroit, e agora do Texas. No Brasil aconteceu Califórnia, nos anos 50, com a implantação da indústria automotiva, houve uma forte migração do Nordeste para São Paulo. Nos anos 60, foi para Planalto Central, a implantação de Brasília. Nos anos 70, foi com a implantação do metrô no Rio de Janeiro. Então, houve fortes processos migratórios dentro do nosso país, mas que esses processos não criaram estruturas de urbanidade, não criaram estruturas de desenvolvimento em função desse processo migratório. E agora nós chegamos num ponto crucial, porque os processos migratórios no Brasil eles já cessaram a partir do ano 2000, houve uma certa estabilidade nessa migração interna, porque os estados brasileiros, como você falou, sobretudo do Nordeste, criaram algum aspecto de empregabilidade, que é o vetor do turismo, o vetor de geração elétrica de fonte eólica no Nordeste é muito forte. E agora, que em todas as cidades, a partir dessa eleição, a gente vai ter que descobrir como promover a dinâmica econômica dentro dos municípios, na cidade. Aí a gente, como eu compartilhei com o Nonato, né, o plano de governo do candidato a prefeito do nosso grupo, ele acatou praticamente todas as propostas que eu fiz para o resgate ambiental urbano como ferramenta de dinâmica da economia. É por aqui que tem que fazer. A gente tem procurado informações do Ministério da Cidade, através de pessoas conhecidas. Tá? O professor Eli, lá na UNB, tem subsidiado a gente para procurar informações para a gente alavancar isso aqui dentro do município, porque nós estamos com a economia, em função de todos esses aspectos, sobretudo a pandemia, a economia está duramente afetada na sua dinâmica. E como as grandes estruturas que sempre promoveram a economia no topo da pirâmide de Estado e econômico, eles cessaram a sua força. Não vamos entrar aqui no mérito, né, mas a força agora é na base da sociedade. Cada um tem que pegar a sua ferramenta dentro do seu espaço geográfico e tentar dar sua contribuição para que a economia volte a produzir emprego e qualidade de vida. Aí tenho dito aí. Muito obrigado, Castelo.
Está aí o resumo de tudo que é um sinergético, viu? Você falou exatamente o que vem a ser um sinergético. Tá? A soma dos vetores individuais colidindo tecnologicamente falando para um resultado social, ambiental, tá? Suficiente para manter a civilidade das coisas. Tá? Como nós estamos nas cidades, que são 80, no Brasil, 83% da população está nas cidades. O resto do mundo está na faixa aí de 60% a 70% distribuidamente no mundo todo. Tá? Mas lá o estado da Califórnia é muito densamente povoado, né? Porque é um dos lugares mais fantásticos do planeta em termos de que tinha, né? E agora está perdendo essa condição por inúmeras razões. Né? Não vamos descer nos detalhes, mas nós acompanhamos a história da Califórnia por ser o centro da mídia mundial, praticamente no cinema, né? Na indústria de vendas e propagandas de maneira geral do modelo americano de vida. Né? Então, é triste a gente ouvir uma notícia dessa, como o Nonato acabou de falar, da migração, né? Imigração da Califórnia para outros estados. O estado a cidade de Detroit, né, que está lá mais ao norte, perto da divisa com o Canadá, ele é um pouco mais antigo. Eu acompanhei isso há um bom tempo atrás, principalmente por conta da indústria automobilística, né, que saiu de lá praticamente, e as cidades ficaram literalmente desertas. Né? E os Estados Unidos têm essa característica desde o Velho Oeste. Né? Acabou a fonte de recurso, tchau e benção, meu. Não vão ficar aqui plantando capim, não, entendeu? Então, isso a gente vê muito no Faroeste, né? Naqueles filmes de Faroeste, cidades fantásticas. John Wayne. John Wayne, vai por aí afora. Então, a gente percebe que aí tem uma dinâmica social e econômica muito diferente dos outros países, principalmente o Brasil, que é mais sedentário, né? Ele fica ali mais regionalizado e fica cuidando, tentando, né? Por muito tempo. O Nordeste é mais rápido porque lá a seca realmente tem histórias muito tristes de cidades que foram aniquiladas. Eu li agora recentemente no Ceará, tá? Fortaleza teve um problema lá na década de 30, mais ou menos, muito sério em termos de fome, de seca e migração, e uma coisa assim triste. Mas esse é assunto para quem gosta de história e conhecer realmente a nação em que vive. Tá? Nós temos, os brasileiros, têm que entender que nós estamos num momento muito especial. Especial em todos os sentidos, tanto no especial do lado ruim como do lado bom. Tá? Ruim porque, infelizmente, esses lockouts que foram colocados na nossa nação, obrigando lockdown e essas outras paradas industriais, né, estão afetando agora, já dando uma ressaca muito grande, tá? Principalmente no ambiente onde nós estamos falando, né, tratando, né, e tentando resgatar, que é resgatar o ambiente urbano. Tá? E nós estamos perdendo a qualidade de urbanidade. Exatamente. Me permita só um parênteses. O nosso resgate urbano ele está bem direcionado com a sinergia. Por isso eu vejo também que algumas coisas não precisam acabar, mas elas têm que se modernizar. Por exemplo, o transporte urbano da cidade. Eu acho que tem ônibus demais, tem rua de menos, tem povo demais, tem passagem de menos, e por aí deve ser regularizado tudo isso, entendeu? Com expandir esses transportes urbanos, ou diversificar os transportes urbanos, enfim. E tem toda a parte de logística. Tem trabalhador ou trabalhadoras que moram do outro lado da cidade para vir trabalhar de um outro ponto extremo da cidade. Isso gasta tempo, isso gasta dinheiro, isso gasta serviço, energia, e uma série de situações. E não há um retorno de capital para essa pessoa, porque ela tira quase 30% ou 40% do que ganha para pagar esse monte de situações, o lanche, a transporte, o segundo transporte, e por aí vai, entendeu? Por aí vai. Eu não sei, eu penso dessa... Nonato e Castelo, que vai ser o vereador lá e logo depois o prefeito lá em Castelo, ou apoia o prefeito lá da cidade ocidental,
O que ocorre aqui em São Paulo, que já é um caso clássico, né, de insustentabilidade urbana, tá? É exatamente essa questão que você acabou de falar, né, com relação à logística, movimentos de pessoal que precisa trabalhar no Morumbi e mora lá em, sei lá, não vou nem falar o nome para não degradar ninguém, né, denegrir nenhuma posição. Mas o que aconteceu, resumidamente, é que Paraisópolis já colou dentro do Morumbi, né? Então, são fenômenos urbanos que acontecem que demandam toda uma logística, toda uma infraestrutura, toda uma questão de saneamento básico que literalmente é atropelada. Tá? Então, voltando aí à questão do momento econômico que nós estamos vivendo, e você colocou entre essas questões sociais e capitalistas, né, principalmente pela Califórnia aí ter vamos dizer assim, contaminado com um excesso de socialismo, né? Pena que o governador lá de Volta do Futuro não conseguiu, né? De Volta do Futuro, Não, eu acho que o Vingador do Futuro lá não conseguiu salvar o Estado, né? Mas lá no filme parece que ele salvou o pessoal lá de 2050, coisa parecida, né? Então são coisas assim, parece, né, surreal querer entender essa situação toda. Eu coloco aqui, inclusive, postar no nosso WhatsApp, né, a questão de ser de esquerda, ser de direita. Tá? O trabalho meu, dentro da questão sinergética, tá, coloca essas duas posições como modelos totalmente vencidos. Tá? E agora, mais do que nunca, que eu estou lá na Fundação Getúlio Vargas, atualizando os estudos na macroeconomia e também em questões de políticas públicas, eu estou mais do que consciente e, vamos dizer assim, determinado a manter esse posicionamento. Os dois modelos, Nonato, me desculpe aí ser mais veemente, e nos Estados Unidos também, já estão literalmente vencidos. Vencidos a ponto de o Fed, o Banco Central Americano, quer pegar o dinheiro ou quer vender títulos a juros negativos, ou zero. Mas se você contabilizar a inflação, naturalmente ele fica negativo. Quer dizer, é mais negócio você guardar dinheiro no Banco Central ou comprar os títulos de um país que esteja insolvente, seja ele em que hemisfério for, né? Leste-oeste ou norte-sul, o que vai acontecer? Esse governo não vai ter como sustentar os juros, porque senão ele tem que aumentar a carga tributária, que é o que deve ter acontecido muito na Califórnia. Não conheço os detalhes, mas é o que deve ter acontecido. Tá? Então, o que o Banco Central americano está propondo nesse momento é praticamente isso. Você não tem aonde botar o seu dinheiro. As fábricas que você colocar aí no mercado não vão dar conta de te dar o retorno esperado. Então, faz o seguinte, você põe o dinheiro aqui, compre os meus títulos e eu te pago menos 1%. Isso é um grande negócio para o sistema capitalista, né? Porque entre ele perder 3%, 4%, 5%, ele vai perder só 1%. Então, para mim, isso é um sistema falido, igual a qualquer outra falência de situação. Então, esse é pelo lado capitalista. E pelo lado socialista é o seguinte, se o capital não está sendo remunerado, como é que se vai remunerar o trabalhador que tem que ser assistido, vamos dizer assim? Então, sinergeticamente, ou seja, em termos de vetores científicos baseados em infraestrutura energética, nada disso se paga. Tudo isso está literalmente vencido. Acabou. Não estão entendendo ainda que acabou o modelo? Quer que desenhe? Então, vocês vão esperar, se quiserem, né? Mais uns 2 a 4 anos. Agora, se forem rápidos e inteligentes, né, Castelo? Os municípios já podem começar a fazer isso urgente, já nessa eleição, tomar decisão em cima de quem pode realmente propor o resgate ambiental urbano. Vamos começar com a vereança e nos municípios, porque o resto está podre. O que aconteceu essa semana politicamente lá em Brasília, vergonhoso. Polícia Federal. Não, nem entra no mérito. Donato, nem vamos falar. Vamos nos poupar de baixaria. Exatamente. A qualidade do nosso debate é acima de um nível para cima, né? No nível médio para cima, né? Não vamos descer na cocheira, né? Na pocilga.
Exatamente. Tá? Então, a minha sugestão é não entrarmos nesse nível de constatação, porque ninguém sabe nem o que falar, né? Só vai constatar. Aconteceu, aconteceu, aconteceu. Agora, quem viu, quem sabe, ninguém vai falar nada. Deixa isso, é caso de polícia, que seja resolvido na polícia. Ou Claro. no saneamento básico, né? Porque agora até o papel pintado precisa de saneamento básico. É verdade. Eu vejo também dessa forma, né? Que nós temos um sistema saturado, não só o brasileiro, como em algumas partes do mundo. O sistema está saturado e precisa procurar saídas, fórmulas para que se resolva o imbróglio, realmente. Isso, eu vou já passar para fazer a rodada. Então, na questão industrial, né, como o Castelo colocou lá, que os pretensos candidatos a prefeito, né, o candidato já a prefeito, já descobriram que a proposta que ele levou em termos de como resolver o problema localmente torna a indústria local, viu, Castelo? Isso é importante. Fomenta a questão local. Só que isso não pode ser feito nos mesmos parâmetros que foi feito lá no passado, lá na década de 30, quando Keynes resolveu fazer certas coisas para resgatar logo depois da Grande Depressão. E também não pode ser feito nos moldes de Bretton Woods, né? Se é isso. Bretton Woods. Tá? Que também, logo depois da guerra, tentou fazer algumas coisas. E também não pode ser feito na base do petrodólar, que na década de 70, né, passou de petrodólar, né, passou de papel lastreado em ouro e virou petrodólar, e agora ninguém sabe o que é. Tá? Então, se os prefeitos começarem a realmente trabalhar dentro de um resgate, de uma sustentabilidade sinergética, tá? Pouco importa se é de esquerda ou de direita, porque nenhum dos dois vai ter argumento, não que o nosso sistema seja a utopia total resolvida, não é, mas dá os direitos da direita e dá a sustentabilidade necessária para o trabalho. Porque o capinibalismo foi criado lá, eu e um economista aqui de São Paulo, nós chegamos a essa conclusão, né? O capinibalismo acabou. Vai ser voltar ao capital do trabalho, capital gerador de riqueza e lastreado em riqueza. O papel pintado, seja ele em nota, ou seja ele em título, tchau, tchau. Castelo, fala aí mais um pouquinho, depois passa para o Nonato, por favor. Ainda dentro do conceito da estruturação para o resgate ambiental urbano, o Nonato falou aí de migração, você falou do distanciamento, de um aspecto muito interessante chamado mobilidade pendular. Isso produz um desequilíbrio nessa dinâmica que a gente quer desenvolver do sinergético. A UNB é um espaço geográfico que acomoda 30 mil pessoas. Durante o dia, aquele espaço fica, em tese, que esteja todo mundo estudando, ocupado. A cidade de onde vieram essas pessoas fica desocupada. Quer dizer, um lado dinamiza e o outro lado fica sem dinâmica. Ninguém consome nada aqui durante o dia porque 10 mil pessoas saem para a UNB. Quando é à noite, essas 10 mil pessoas saem da UNB e voltam para casa quando não tem mais consumo, quando não tem mais mobilidade. Então, a UNB é algo que poderia ser requalificada a sua importância de difusão de polos na área geográfica do entorno de Brasília, para esvaziar um pouco essa mobilidade pendular. Eu não diria de uma totalidade, mas um processo de adequação. Isso se aplica à universidade, se aplica à área do trabalho, à indústria, se aplica aos shoppings. Tentar dar um pouco de equilíbrio para que o resgate ambiental urbano na cidade fique mais estável, que se possa construir melhor a dinâmica daquilo que se quer. Pronto. Castelo, me dá licença fazer uma cunha aí nesse seu posicionamento. Em 2014, tá? Em 2014, eu fui candidato aqui, pleiteei junto ao PV uma candidatura de nível nacional. Aí. E eu registrei em cartório o meu programa de intenções, né? Não seria um programa de governo, é um protocolo de intenções. E nesse protocolo tem exatamente isso. Na próxima live eu posso até trazer para mostrar para vocês, registrado em cartório, o seguinte, tá? Exatamente porque essa mudança de abordagem dos, vamos dizer assim, recursos urbanos dentro da urbanidade tem os seus
nichos, né, de moradia, fabril e assim por diante. Então, houve uma mudança, complementando o que o Nonato falou agora há pouco sobre o transporte. Primeira coisa é mudar totalmente a forma de deslocamento interno, mas sem quebrar o modelo atual. Então, o que foi proposto lá e registrado em cartório, porque tá cheio, em época de eleição está cheio de ouvinte aí querendo levar propostas para um e para outros. Tá? E eu fiz uma apresentação disso lá para o Instituto de Engenharia aqui em São Paulo, que era criar um sistema de 4 turnos de trabalho e de deslocamentos. Então, você teria, cada 6 horas, você roda toda vamos dizer assim, o patrimônio urbano de uma maneira otimizada para acabar o que acontece aí em Brasília, porque eu trabalhei na gerência de projetos do governador Arruda em 2007, e eu era responsável pela UNB nas cidades. Tá? Então, 2007 fiz o levantamento disso tudo que você falou, dessas vias expressas que foram feitas em Brasília. Eu vi isso muito tempo antes, em 2007, isso foi feito em 2012, 13, 14. Tá? Então, já houve uma preocupação nesse sentido. Ciclos de 4 por 6. 4 vezes 6, você tem 24, tá? E você trabalha 6 horas, sai aquele grupo, trabalha das 6, vamos supor, assim, grosseiramente, lá está mais explicado, das 6 à 1 da tarde, das 6 da madrugada à 1 da tarde, tá? Das 13 até as 19, mais ou menos, 18, 19, das 18, 19 até meia-noite, 1 hora, e da meia-noite até 1 hora às 6. Eu, por exemplo, adoro trabalhar de madrugada, porque é um silêncio total. Né? Aqui de madrugada, aqui na Paulista, aqui do lado, os caras ficam botando britadeira aí, quebrando o chão, botando a betoneira, aqueles, né, martelo lá para quebrar paralelepípedo, né? Porque embaixo do asfalto tem o paralelepípedo. Então, isso tudo cria um ciclo, viu, Nonato? Um ciclo de otimização de todos os recursos, só de transporte, de economia, cai a menos de 40% do que é hoje. Porque quando vai um ônibus cheio, ele volta cheio, vai vazio, mas pega no meio do caminho, ele enche. Brasília, que não tem meio do caminho, você sai do Gama, por exemplo, vai até Brasília, são quantos? 20 e poucos quilômetros, sem ninguém no meio do caminho. Está entendendo? Exatamente. Então, começa, aí já vai o segundo item desse planejamento. Costello, para você que já está perto do prefeito, só fechar o raciocínio. Quem tem que puxar isso? Quem tem que puxar isso é a municipalidade. O prefeito chega aqui e fala assim, o turno de trabalho vai ser das 6 da manhã às 13 horas, o primeiro turno. Quem quiser, faça essa opção. Quem quiser trabalhar à tarde, faça a opção. Quem quiser trabalhar das 6 da tarde até meia-noite, trabalha das 6 da tarde à meia-noite. E durante a madrugada faz-se a manutenção necessária dos imóveis, porque normalmente precisa, faxina, algumas coisas que não dá para fazer. E tem gente que gosta de trabalhar de manhã, tem gente que... E outra, o comércio abre, olha que interessante isso, está no plano. Comércio abre de segunda a sábado, fecha domingo. Fecha. Não tem esse negócio de shopping domingo. Tá? Não tem isso. O que está em discussão, aí eu volto ao Nonato, o capitalismo, os conservadores são religiosos. Então vai para a igreja. O domingo foi feito para descansar, pô. Por que o capitalista quer sangrar o domingo também no shopping? Que capitalista é esse? Se ele é tão capitalista, tão conservador, ele vai para a igreja e fecha a loja dele. E o sábado trabalha normal. Quem quiser trabalhar no sábado, trabalha. Quem quer o sábado ser o sabático, né, o dia especial, que seja. Está entendendo? Então, tem que haver essa reorganização de urbanos, né, para otimizar os recursos urbanos de sustentabilidade, né, de ambientais. Tá bom? Então, isso aí é só um introito do que já está proposto e garantido na contabilidade, vamos dizer assim, de campanha, de propostas para ser colocado. Mas eu não sou candidato agora não, viu, gente? Então, vamos lá, Castelo, você. É só para corroborar com o que o Paulo falou, Nonato, o problema da mobilidade pendular muito densa, ela cria um aspecto muito interessante, satura o trânsito, aumenta a térmica do ambiente geográfico.
100 mil ônibus em deslocamento ao mesmo tempo, um calor violento. Isso cria um aspecto psicológico no ser humano chamado estresse térmico. Isso altera toda a cognição do humano. O que o Paulo falou, e se fracionar esse contingente, no caso da UNB, de 30 mil pessoas, de quatro turnos, seja para a área acadêmica, para as escolas, seja para o trabalho laboral, isso diminui essa térmica, diminui esse fluxo, a densidade de turno e dá equilíbrio nas coisas. As coisas ficam equilibradas, porque o que eu falei, aqui da cidade saem 10 mil pessoas para a UNB e volta de noite 10 mil pessoas, tudo de um momento só. Poderia ser isso fracionado, criando equilíbrio no fluxo da mobilidade, com desdobramento do estresse térmico, com desdobramento na harmonia de comportamento social. Enfim, tem uma série de desdobramentos disso. Aí eu completo, viu, Castelo? Vamos transformar isso em propostas efetivas e projetos, tá? Projetos que pagos, naturalmente, né? Porque são obras fantásticas, obra no sentido de mudança de situação, não é obra necessária faraônica, entendeu? É obra de engenharia, é obra de tecnologia de informação dentro das novas tecnologias. Eu vou pedir para o Nonato fazer um breve comentário, se ele lembra, do que aconteceu no pós-guerra, do Baby Boom. Conhece essa história, não? Baby Boom, sim. Não profundamente. O Baby Boom, meu amigo. Descobriram a fralda, descobriram o leite ninho. Não é isso não, não é isso não. O que aconteceu foi o seguinte, pela quantidade de mortes da Segunda Guerra Mundial, tá? Então os soldados voltaram, né, para suas devidas cidades, vilas, e morreu muita gente, obviamente, né? Então o que aconteceu? O pessoal produziu bastante e aí teve uma mega, né, vou dizer assim, curva de crescimento para a questão dos nascituros, né, das crianças que nasceram. E os Estados Unidos, quando essas crianças já entraram em fase escolar, eles fizeram uma organização de logísticas que tinha aula de madrugada. Tá? Tinha aula para formar professor e para formar crianças também. Então, se vocês pegarem isso e buscarem aí nos meios de comunicação, né, de informação, Baby Boom, movimento logístico dos Estados Unidos ou coisas semelhantes. Tá? Países semelhantes, porque na Europa também foi praticamente o mesmo problema. Então, nós não estamos fazendo nada de, vamos dizer assim, de inédito. Só que nós temos que ter a coragem de propor e assumir, viu, Castelo, o compromisso de fazer isso que você está fazendo. Chegar no anteprefeito, quer dizer, no anteprefeito, desculpe, antes dele ser prefeito, já pega ele pelo pé, vamos dizer assim, dá a base para ele subir nesse banquinho e ele propor e depois cumprir a tarefa de fazer o resgate. E nós, aqui em São Paulo, no Instituto de Engenharia, aqui na Fiesp, temos condições de levar a infraestrutura industrial para tornar essa proposta em obra efetiva com resultado quantitativo. Eu encerro por aqui, deixo as palavras finais para vocês, né? E já deixo aqui também dizendo o seguinte, pessoal, muito obrigado pela audiência, repliquem à vontade, somos 3 amigos aqui e os que estão assistindo também são amigos, e se quiserem participar, não esqueçam, é o núcleo.sinergético@gmail.com e estamos abertos a acolher qualquer proposta que seja pelo bem do Brasil, disponível para trabalho efetivo do resgate ambiental urbano sem as maracutaias. E se o governo federal ou o Estado brasileiro, mais efetivamente, precisar de uma ajuda, nós estamos disponíveis. Tá? Muito disponível. Faço tudo que eu estou fazendo junto com o Nonato e o Castelo e vamos conseguir propor ao governo federal, junto com o Estado brasileiro, para que a gente não caia nessa, vamos dizer assim, investida de lockout. Nonato, na sequência, está contigo. Muito bem, Paulo. Eu ouvi atentamente o que você falou, ouvi atentamente o que o nosso Castelo falou, e eu tenho para minhas conclusões finais apenas dizer que ou a gente muda, ou a gente faz alguma coisa,
ou nós estamos fadados a uma falência geral, uma saturação total do sistema. E aí será um Deus nos acuda e ninguém sabe para onde vai. Eu, por exemplo, penso que isso tem que ser tudo bem elaborado, transformado em realidade, através dos municípios, da Câmara Estadual, da Câmara Federal e até ao Executivo, para que ele possa implementar tudo isso, essa nova sistemática que o mundo exige, não que precisa, o mundo exige. Ou mudamos para carro elétrico, ou vamos andar a pé. Ou mudamos para uma série de coisas, ou vamos ficar a dever. Por exemplo, o sistema monetário que você falou, o Federal Reserve, que é aqui nos Estados Unidos. Eu, de minha parte, particularmente, eu acho que a América é um só continente. Nós temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Essa América, elas todas subdivididas. E dentro dessas subdivisões, ainda tem um regionalismo. Você não pode comparar alguns estados do México com alguns estados dos Estados Unidos, que são totalmente diferentes, de língua, de clima, de desertificação, de desenvolvimento, de uma série de coisas. Então, eu acredito que um acordo multilateral ou bilateral para cada país, conforme for a necessidade, dentro do continente, de um acordo comercial de ponta a ponta, numa moeda única, que aí eu sugeriria o dólar americano, mas poderá ser criada uma moeda única para a América toda. Enfim, isso são propostas, são ideias, e não sei até que ponto vai ser aceita tudo isso. Eu só digo uma coisa, aos colegas do Partido Verde também, que hoje concorrem, unam-se ao Sinergia, procure saber o que é isso, leve para sua campanha ainda há tempo, porque senão vocês vão ficar a ver navios, por como já estão muitos candidatos nossos, que nem entrevistados mais são, porque não está nem qualificado da porcentagem do Ibope. Isso é muito triste, porque o público em geral, o eleitor em geral, já sabe dessa dinâmica que o mundo precisa, ou que a própria pessoa precisa. Então, não adianta você levar proposta, levar isso, levar aquilo, se você está em dissonância, ou está desafinado com a orquestra. Essas são as minhas considerações finais. Peço e rogo mais uma vez aos nobres colegas que dê atenção à sinergia, a esse resgate ambiental urbano que nós estamos propondo, para que isso se torne realidade. Isso só vem a beneficiar todos, não é uma só pessoa, a todos. Obrigado, Paulo, obrigado, Castelo, e, mais uma vez, eu fico sempre muito honrado de estar aqui com vocês. Obrigado aí. Dá só considerações finais, dá um abraço aí, Nonato. Durante a semana a gente continua aí dinamizando. Quero estender minha gratidão a ti pelas considerações feitas lá nas redes sociais, no Facebook, tá? Do que você tem acompanhado. Isso é muito bom. À medida em que você dá uma curtida, um comentário, isso cria uma dinâmica. E o objetivo é espalhar, dar espalhamento a essas ideias. Quanto mais gente tomar conhecimento, como você já falou, quanto mais gente tomar conhecimento do sinergético, de tudo a gente que tem debatido aqui, melhor será para alicerçar a motriz disso tudo. Porque a gente precisa realmente... Eu mandei um artigo para você, no Dia do Professor, um artigo sobre essa questão da necessidade da humanidade tomar as rédeas do seu próprio controle, do equilíbrio, do resgate da vida, da parte biodinâmica que mantém a vida. A tecnologização não deve, em síntese, transformar a nossa dependência orgânica. Ainda precisamos disso e precisamos dar qualidade a isso, ao essencial. A gente trabalha com a questão da troca de carbono, nas cidades, o resgate urbano tem a ver com a qualidade de vida, que tem a ver com a qualidade do ar que nós respiramos, que tem a ver com o que nós fazemos nas cidades. Então, tudo isso é próprio que se discuta, é próprio que se debata, para que a gente encontre alternativa de solução que resulte naquilo que a gente tanto espera. Como você falou, o povo está querendo algo novo. A sociedade está querendo algo novo. E ele está esperando de quem? Dessas pessoas como nós, que temos uma visão de sinergia para dar nossa contribuição. Tomara que a gente consiga persuadir cada vez mais pessoas a entrar nessa dinâmica e produzir o resultado que tanto todos esperam. Um abraço aí a todos. Castelo, muito obrigado pelo comentário. Nonato, muito obrigado também.
só para... Deixa eu só mostrar aqui minha camiseta. Aqui, ó. Ah, não. Depois eu corto. Não, não corta, não. Só para dizer uma coisa aqui que é muito importante, que eu falei numa live passada, que é o seguinte: não se pode, viu, Nonato, dentro dessa visão de novo mundo, querer fazer a segregação etária. Também concordo, eu acho que não. Pode desprezar quem tem mais de 50 anos. Muito pelo contrário. Tá? Então, esse lockdown, amarrado com questões sectárias, né? Segregação de alguns... segregação de alguns nichos etários aí, tem que ser violentamente combatido. Violentamente verbal, né? Obviamente. Exatamente. Tá bom? Porque ninguém vai bater em neto e nem em filho. Muito pelo contrário. Estamos aqui trabalhando por eles. E só para eles, porque nós já passamos da metade das nossas vidas. Então, nós somos as gerações de transição agora. Exatamente. Nós estamos saindo para uma eternidade, vamos assim chamar. E nesse período que nós saímos, eles entram. Então, essa transição tem que haver, que é o nosso conhecimento adquirido ao longo de toda a vida, e eles que estudaram e que agora estão se movimentando dentro do processo. Então, agora eles estão chegando. Não pode ser uma ruptura, isso para cá, isso para lá, isso não. É o vírusinho que só pega a veinha, não tem esse papo, não. Não, tá? Isso também concordo. Então, é muito sério isso, nós temos muito... Sobreposto, mais ou menos assim, ó, sobreposto. Os que estão saindo e os que estão chegando. Experiência de vida tecnológica, experiência... Isso é uma sinergia. Então, não queiram tocar nesse sistema de transmissão de conhecimento entre gerações. Porque nós ensinamos os nossos filhos, nessa última geração, a viver, mas não a sobreviver. A geração do meu pai... Nós somos uma geração pós-guerra, nós sobrevivemos a muita coisa. Sobreviventes. Eles aprendiam a sobreviver. Nós aprendemos a viver. E agora temos que voltar a aprender no resgate urbano, tá? A sobreviver. É uma questão filosófica muito sutil. Mas eu tenho um colega aí dos Estados Unidos, inclusive, que fez uma live essa semana sobre isso, muito importante. Tá? Então, todos são importantes, isso é verdade. Viver é uma coisa e sobreviver é outra coisa. Tá? Então, fica esse ponto de interrogação, de exclamação, de preocupação para a gente pensar durante essa semana. Tá bom assim, senhores? Obrigado, então. Para mim está ótimo. E vou dar aqui o stop.